Está começando mais uma edição do UFSC Entrevista. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os processos de adoção, com destaque para o subcadastro de estrangeiros, criado no final de março pelo Conselho Nacional da Justiça. Para termos essa conversa, estão aqui conosco o juiz corregedor de Direitos Humanos do Tribunal da Justiça, o senhor Alexandre Karazawa Takashima, e a professora de curso de Serviço Social da UFSC, Andréa Fux, que também é membro do Núcleo de Estudos da Criança, Adolescente e Família. Andréa, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Senhor Alexandre, também seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você, Alexandre, explicasse para a gente qual o primeiro passo, a primeira medida que quem quer adotar uma criança deve tomar. Qualquer adulto interessado em adoção, basta procurar o fórum mais próximo da sua residência. A partir desse processo de habilitação que é feito na Vara da Infância e Juventude, mais próxima da residência, automaticamente ele já é incluído num cadastro que vai habilitá-lo para tantas crianças e adolescentes daquela comarca, daquele estado e do país inteiro. Ele precisa fazer uma habilitação para... Tá. Então, o cadastro no fórum daqui de Santa Catarina já vai abranger as crianças do Brasil inteiro? Exatamente. O Cadastro Nacional de Adoção comporta tanto os nomes das crianças e adolescentes aptas para adoção, quanto dos pretendentes à adoção. Tá. E esse requerimento de adoção, ele é feito em nome de um casal ou de uma pessoa física? Pode ser individual ou casal. Não existe mais essa obrigatoriedade que antes se impunha de ser por casal. Avançamos, né? Graças a Deus avançamos nesse ponto. E são exigidos aí alguns documentos, como atestado de aptidão física, psicológica, comprovante de residência, comprovante de rendimentos, e principalmente todos os pretendentes eles têm que participar necessariamente de um curso de preparação à adoção, que é realizado na própria comarca. É um dos requisitos também para a habilitação. Esse curso é feito antes deles fazerem o cadastro? Isso. Eles fazem o pedido de habilitação para pretendentes à adoção e eles são incluídos nesses cursos que são realizados periodicamente nas comarcas. Tá. A professora Andréa que falou de avanços. Como que anda a situação para adoção por casais homoafetivos aqui no estado? Foi no início da década 2000, eu recordo que era polêmico, inclusive nós tínhamos um debate de como é que ficaria o registro mesmo, o nome dos pretendentes, pai, mãe, superamos esse preconceito que existia dentro do Poder Judiciário. Atualmente, tanto com relação à adoção, o casal pode entrar, os dois, ou em nome individual, que a questão da homoafetividade não é mais um empecilho com relação à adoção. Entendi. E a partir do momento que o casal ou a pessoa entra com o processo de adoção, se ela não tiver muitas exigências, quanto tempo demoraria para ela conseguir uma criança? Na verdade, assim, a demora, o processo de adoção, na verdade, essa habilitação ela é rápida. Tá. O que geralmente demora é a ação de destituição de poder familiar. São dois processos que tramitam. Um é para a questão de definição se aquela criança adolescente vai ser colocada para a questão de família substituta à adoção ou não, ou se vai continuar com a família biológica ou extensa. Esse processo que geralmente demora mais, essa definição se a criança vai para a adoção ou não. Feita a destituição do poder familiar, o procedimento com relação à adoção é bem rápido. E outro fator que demora com relação ao processo de adoção é justamente o perfil. Quando você se habilita para uma adoção, você escolhe qual é o tipo de criança ou adolescente que você pretende adotar. Se é masculino, se é feminino, a idade, se tem doença ou não, se tem grupos de irmãos. Você define um perfil e de acordo com esse perfil... A raça e etnia também. Raça e etnia. Então, quanto mais restrições você colocar, na verdade, mais demora vai ocorrer na questão da adoção. Aqui em Santa Catarina, a grande maioria dos perfis tem sido recém-nascidos, brancos, sem irmãos, e tem uma questão de gênero que a gente ainda não entende, que as meninas são preferidas ainda nessa escolha. Esse é o que ocupa mais de 70% dos perfis aqui em Santa Catarina, são esses. Tá.
E isso corresponde à maioria do perfil das crianças que estão nos abrigos? Não. Não corresponde. Na verdade, nós já temos uma idade que a gente chama crítica. A partir dos 8 anos, nós sabemos que há uma grande dificuldade com relação à adoção. Tá. E, professora Andréia, o Estatuto de Criança e Adolescência prevê como um direito constitucional a convivência familiar e comunitária, né? Sendo assim, em que casos a criança chega a estar disponível para adoção? Quais são as etapas pelas quais ela passa para chegar lá? Posso chamar do Dr. Takashima, né? Como o Dr. Takashima mencionou, a adoção ela é o último estágio quando todas as outras tentativas de restabelecimento de vínculos com a família de origem foram esgotadas, né? Então, nós tivemos agora com a Lei 12.010 um avanço em muitas questões no âmbito ela é até falada, no meu ponto de vista, de uma forma um pouco reduzida, dizendo que é a lei de adoção, mas na verdade eu entendo ela como a lei de convivência familiar e comunitária, porque ela abrange muito mais isso. Ela prevê a garantia de que toda criança e adolescente tem direito à convivência familiar e comunitária. Então, quando os laços, quer dizer, há todo um processo, né, que precisa ser feito anteriormente para poder manter essa criança e adolescente no ambiente familiar, no ambiente comunitário de origem dela. E aí, quando essa possibilidade é esgotada, muitas vezes ela tem que ir para uma instituição, um acolhimento institucional ou um acolhimento ou um programa que atualmente é feito de famílias acolhedoras. Né? Esgotadas essas possibilidades, então, aí se vai para a adoção primeiro nacional, né, doutor? E, por último, a adoção internacional, porque o Estatuto prevê que é interesse de que essa criança e adolescente brasileiros permaneçam no Brasil e, sobretudo, no meio da sua família. Você falou do programa das famílias acolhedoras. Então, isso não seria uma adoção? Ela está passando um período com aquela família? Exatamente. Eu vou falar e o Dr. Takashima me complementa juridicamente, mas o programa de famílias acolhedoras é exatamente porque se entende que todo o processo de institucionalização ele traz prejuízos significativos a esse direito constitucional da convivência familiar e comunitária. Então, em razão desse prejuízo, se previu essa modalidade, né, de acompanhamento em que famílias, então, preparadas e devidamente cadastradas possam receber crianças ao invés de elas irem para uma instituição de acolhimento institucional, antigamente chamado de abrigos, né? Então, só uma última pergunta. As crianças que estão nos abrigos, elas já tiveram a sua tutela destituída? Não. Na verdade, esse é um dos grandes mitos que nós temos, de que todas as crianças e adolescentes que estão nos serviços de acolhimento estão aptas para adoção. Não. O que acontece é que a média que nós temos é de mais ou menos 10% dessa população que está em serviço de acolhimento é que está apta para adoção. O restante, 90%, está nesse estágio de ou retorno para a família de origem ou colocação em família substituta, na modalidade de guarda, em família extensa. E dentro desses serviços, como foi colocado pela professora, Santa Catarina tem desenvolvido os serviços de abrigo institucional, casa-lar, repúblicas, que são para a partir dos 18 anos, dos 18 ao 21, quando não conseguiu a questão da autonomia desses adolescentes, tem mais um período que seria possibilitado esse acolhimento, casa de passagem e principalmente a família acolhedora, que é o principal serviço, inclusive recomendado, porque justamente a criança e o adolescente eles ficam durante esse período, se decide se vai para adoção ou se volta para a família, eles ficam convivendo dentro de uma família. Tá bom, então. Nós vamos fazer uma pequena pausa, a gente volta depois do intervalo, continuando, tirando as dúvidas de quem quer saber mais sobre a adoção.